Olá, seus loucos e loucas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo desse canal, que é o meu, que é o seu, que é o nosso canal Papo Reto. Então pega a sua xicrinha de café, se acomoda... Então pega a sua xicrinha de café, se acomoda em um canto e bora comigo nessa nova jornada. Bom, pessoal, o vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao vídeo anterior, onde eu comecei a falar sobre o meu top 10 de Final Gears. Mas no vídeo desse eu vou começar com uma sequência, vou começar um novo projeto de sequências de filmes. Vamos começar com pequenas franquias por enquanto. No vídeo anterior eu cometi um erro em relação a uma das Final Gears, porque eu apresentei um filme lançado em 2006 e dei o nome de uma certa atriz que estava nos filmes. Porém, eu cometi um engano, porque no primeiro filme uma atriz atuou no papel principal, mas ela foi feita uma troca para o segundo filme. E eu não informei isso a vocês. Então, para começar me redimindo com esse erro, então hoje a gente vai começar com a franquia Terror no Pântano, para mim poder consertar esse erro, tá bom? Então, bora comigo. Bom, pessoal, a franquia Terror no Pântano, ela foi iniciada em 2006. Um filme lançado com a direção do diretor Adam Green. O filme teve grandes participações especiais como Robert Downey Jr., Homem de Ferro. O filme contou com grandes participações como Robert Englund, conhecido pelo papel de Fred Krueger, o grande vilão de outra franquia de terror. Com o ator Tony Todd, conhecido pelo seu papel nos filmes de O Candyman e A Lenda de Candyman, que teve inclusive um remake há pouco tempo. E o ator Joshua e o ator Joshua Leonard, conhecido pelo seu papel no primeiro filme de A Bruxa de Blair. Terror no Pântano de 2006, que na verdade foi lançado em 7 de setembro de 2007. Ai! O Google me ferra às vezes. Tá gravando ainda. O filme foi selado pelo ator Joel David, a atriz Tamara Feldman, e o ator Perry Shane. Pessoal, aqui é que tá o erro que eu cometi no último filme. Porque o primeiro filme da franquia, ele foi selado pela atriz Tamara Feldman, que fez o papel da Mary Beth Dunstan. Houve alguns problemas na gravação do primeiro para o segundo e a atriz foi trocada pela atriz já falada no último filme, Danielle Harris, ok? Então gostaria só de me desculpar aqui. E o grande vilão do filme, que é o Victor Crowley, ele é interpretado pelo Kenny Rogers, que também interpretou o grande vilão Jason Voorhees de vários filmes da franquia Sexta-feira 13. Bom, pessoal, a história do filme... o filme começa com a cena de um homem e seu filho no pântano pescando. Eles estão caçando crocodilos. O filho sai do barco para se aliviar, digamos assim. E quando ele volta, ele encontra o pai dele morto. Em seguida, ele é atacado por algum ser monstruoso, que até então no filme não é revelado. E também é morto logo no início do filme. O filme corta e vai para acompanhar dois amigos que estão no festival em Louisiana. É o Marcos e o... Enfim, esqueci o nome do amigo do Marcos. Mas, enfim, o filme começa a acompanhar esses dois. Eles vão até Eles ouvem falar de uma viagem clandestina pelo pântano e eles se interessam muito pelo assunto. Eles vão até uma espécie de loja de voodoo, onde eles conhecem o Reverendo Zombie, interpretado pelo Tony Todd. E aí, então, a gente já começa a notar que o filme, na verdade, ele é meio que uma paródia. Porque o Reverendo Zombie, ele começa a contar toda uma história sobre um acidente, do porquê que as viagens dele se tornaram clandestinas, já não podem mais ser feitas. E daí ele começa contando a história de que um dos seus turistas sofreu um acidente em seu barco. E vai criando toda uma tensão ao redor da história. E para no final ele dizer que o turista ele resvalou e bateu com a cabeça no teto do barco e processou ele. Por conta disso, ele não pode mais executar essas viagens pelo pântano. Em seguida, ele diz que conhece alguém que pode fazer essas viagens ainda. Então, logo a gente já descobre que tem uma falcatrua ali, porque o Reverendo Zombie manda seu sócio gerenciar essas viagens, né, para que o nome dele não esteja mais no meio. Enfim, esses dois jovens conseguem a viagem, eles vão pro barco e lá eles encontram várias pessoas, incluindo a nossa protagonista até então desconhecida, Mary Beth Dunstan, interpretada pela Tamara Feldman. Os personagens eles são bem estereótipos,
Eles são aqueles que a gente olha assim, bah, eu já vi esse personagem em outro filme de terror, não é o mesmo ator, mas é a mesma coisa. A gente vê ali que um dos amigos está interessado pela Marbeth, mas que ela não dá muito papo pra ele. Enfim, a história vai se desenrolando, eles vão pro barco. O guia aparentemente começa a contar a história de um fantasma chamado Victor Crowley que assombra o pântano. Ele mostra uma casa distante pra ele, dizendo que aquela é a casa do Victor Crowley. Então, eles têm que manter distância de lá, eles vão indo. E o barco ele emperra numas pedras durante uma tempestade que começou ali. E todos os personagens resolvem sair do barco. Então, eles saem do barco, desembarcam no pântano. E a Marbeth está bastante assustada, tem muitos crocodilos na área, por isso que atrai tantos pescadores, por conta dos crocodilos de lá. E o turista começa a perguntar por que a Marbeth está tão assustada, o que ela está escondendo, alguma coisa do gênero. E ela fala que ela conhece a lenda do Victor Crowley e que ele estava errado, que a casa do pântano onde ele mostrou não era a casa do Victor Crowley, que eles tinham desembarcado exatamente ao lado da casa do fantasma da lenda. Aí eles perguntam como é que ela conhece a história e ela resolve contar aí toda a história do Victor Crowley, que é a história de um menininho que ele nasceu deformado, com várias deformidades. Ele era zoado, ele sofria bullying e tudo mais, então o pai dele criou ele escondido numa cabana. E até uma noite de Halloween, onde alguns garotos da cidade resolveram lá fazer uma brincadeira bem saudável com o Victor Crowley. Então eles jogam algumas garrafas de coquetel molotov na casa e começa um incêndio. O pai do Victor Crowley chega para tentar salvar ele com uma machadinha. Ele tenta quebrar a porta, o problema é que o Victor Crowley está encostado do outro lado e acaba morrendo com uma machadada. O pai dele fica atormentado por anos e anos até morrer de angústia por conta de ter matado o próprio filho, mas nunca deixou de culpar aqueles jovens. Ele foi atrás dos pais e os pais esconderam os filhos para que não tivessem que responder sobre isso na justiça. Após terminar toda a história, Marbeth consegue assustar basicamente todos os integrantes do grupo. Mas tem sempre aquele pessoal que não acredita. Então, um casal de idosos que estão ali com os turistas, eles resolvem ter a brilhante ideia de pedir ajuda na casa do Victor Crowley, para ver se há alguém ali que possa ajudar. E aí a gente conhece então o fantasma do Victor Crowley, porque é numa cena que eles estão indo até a cabana e ele aparece do nada, enquanto os turistas se distraem conversando com o outro, ele aparece. O marido dela é o primeiro a ser morto. E a gente já vê daí o estilo de filme que vai ter, que tem bastante sangue, é um filme bem forte, eles investiram muito nos efeitos práticos do filme. E a matança é bem explícita, o fantasma é violento, pacas, e ele é bem criativo. Ele usa uma machadinha, que deu origem ao nome do filme, que o nome do filme original em inglês é Hit. Se a tradução livre trouxer, a tradução é machadinha. Então ele começa uma série de matança pelo pântano. O filme vai se desenrolando assim, eu não vou me prolongar muito. Ele vai se desenrolando assim, é gente morrendo pra tudo que é lado, é sangue voando pra cá, pedaço de corpo pra lá. Tem alguns personagens assim que nos fazem rir, tem ali o estereótipo, por exemplo, tem uma moça que ela atua em filmes adultos. Tem o produtor de filmes adultos e tem uma amiga dela que ela atua pra gravar os filmes. No enredo do filme ali, eles revelam que depois que esse diretor morreu, eles encontram as câmeras dele e descobrem que ele não era um diretor, que ele era só um cara que pagava atrizes desse tipo para fazer vídeos particulares para ele mesmo. E daí a gente vê que é um estereótipo que é realmente uma paródia, porque daí o estereótipo de loira burra da atriz desses filmes, ela olha assim, nossa, já é a 6ª vez que eu caio nesse truque. E daí tipo, fica todo mundo olhando assim, sabe, vão zoando. O filme ele tenta se levar a sério, o diretor tentou levar a sério e tudo mais a franquia, só que não seguiu bem esse ritmo. Enfim, indo mais pro fim, a gente tem os dois amigos sobreviventes e a Marbeth, eles estão lutando bastante pela sobrevivência contra o Victor Crowley. E eles botam fogo nele, eles tentam matar ele de tantas formas possíveis, e daí vem aquele azar que eles botam fogo nele, começa a chover e apaga o fogo, eles batem nele, eles atiram nele e nada adianta. Até que ele consegue matar um dos amigos, e então sobe apenas 2, que é a Marbeth e esse amigo que tá acompanhando ela, que tava dando em cima dela lá no barco. Chegando mais pro final do filme, o Victor Crowley pega esse garoto, aí a gente acha que ele vai matar, eles conseguem atravessar o Victor Crowley por uma espécie de lança e tudo mais, só que deixam o corpo dele ali, o que a gente sabe que em filmes de terror isso não é algo indicado. Então a Marbeth e esse amigo conseguem achar um barco que tinha sido deixado pelo pai e irmão dela lá,
que ela tinha ido buscar no pântano. Quando eles estão saindo pelo pântano, a Mary Beth, o barco dá uma batida ali, que a gente vê que é uma clara referência ao filme de Sexta-feira 13. Mary Beth cai na água, ela fica presa lá embaixo. Quando ela tá subindo, ela vê o braço do amigo dela. Quando ela chega lá, ela vê que Victor Crowley já atacou ele, desmembrou ele ali e está usando o braço dele para chamar ela. Então, o primeiro filme ele se encerra abruptamente, foi algo muito inesperado que chocou bem o público, porque ele simplesmente corta a cena no momento em que o Victor Crowley põe suas mãos na Mary Beth de novo. O filme é cortado ali, termina ali na cena dela e dele ali gritando no pântano. O filme foi lançado oficialmente nos Estados Unidos, seu país de origem, nos festivais de fantasia e horror. Ele venceu alguns prêmios por atuação e por efeitos especiais. E em outros países, como Brasil e Portugal, ele foi lançado direto em vídeo, não teve uma exibição nos cinemas. Em outubro do mesmo ano, o filme chegou nos cinemas norte-americanos, porém ele foi cancelado, sua exibição, poucos dias depois, por ele não conter uma classificação indicativa do MPA. O segundo filme, pessoal, conta com a volta de atores como Tony Todd, no papel de Reverendo Zombie. Ele volta com a participação do ator Perry Sheen. Ele volta como no papel de irmão de um personagem que morreu no primeiro filme. E aqui nós temos a grande troca de protagonista. Houve um probleminha com a Tamara Feldman, porque, segundo os sites que a gente pesquisa, dizem que ela começou a deixar que o sucesso todo que ela fez como Mary Beth Dunson subisse a cabeça. Então, o diretor resolveu retirar a atriz Tamara Feldman e aceitou que a atriz Danielle Harris, que já tinha feito o teste para o primeiro filme, não tinha passado porque o ator achava que eram nomes demais conhecidos e ele não queria tanta polêmica assim em cima do filme, ele resolveu aceitar a entrada da Danielle Harris, conhecida por participações nos filmes da franquia de Halloween. Então ela entra no papel da Mary Beth Dunson e o filme ele começa exatamente do ponto em que o primeiro filme parou, com o Victor Crowley tirando a Mary Beth de dentro da água. Dá um baque forte essa cena, porque no filme anterior a cena foi feita com a Tamara Feldman, e nesse filme, literalmente, simplesmente surge uma Danielle Harris saindo do barco. A personagem ela muda o aspecto de uma atriz para outra, é completamente diferente. Mas enfim, logo logo a gente acaba esquecendo disso porque a atuação das duas foi impecável para o mesmo papel. Mary Beth recebe a ajuda de um cidadão que mora próximo ao pântano, só que ela começa a contar toda a história do Victor Crowley, do porquê que as pessoas morreram. O cidadão avisa que tem um aviso sobre morte no pântano, ninguém escuta, todo mundo vai lá. E quando ele pergunta o nome dela e ela fala que o nome dela é Mary Beth Dunson, esse cidadão resolve expulsar a garota de lá sem prestar o menor socorro. Ele manda ela embora e explica o caminho até a cidade. Em breve, esse cidadão é morto pelo Victor Crowley também por ter ajudado a Mary Beth a ter escapado. E a Mary Beth volta na loja do Reverendo Zombie para pedir explicações do porquê que eles estavam mandando barcos até lá, sabendo de toda a história. Reverendo Zombie nem quer receber ela no início, mas depois ele acaba recebendo. Ela explica que todos do barco estão mortos. Ele chama o guia deles de idiota, porque ele sabia que não podia se aproximar tanto do pântano. Ele sabia que há anos ninguém morria mais lá porque ninguém ia lá. E resolve chamar o irmão gêmeo desse guia e pergunta se o outro já voltou com o barco, se tá tudo certo. E o outro diz que não recebeu mensagem nenhuma do irmão. E pergunta se deve se preocupar. O Reverendo Zombie diz que não. No final das contas a gente vê que o Reverendo Zombie tá tapeando todo mundo. Mary Beth Dunson exige que o Reverendo Zombie mande uma nova expedição ao pântano atrás do corpo do pai e do irmão dela e de todos que morreram lá, porque ela quer vingança. O Reverendo Zombie ele hesita bastante nisso, mas enfim ela consegue convencer ele, ameaçando de meter uma machadinha na cabeça dele. Ele resolve juntar todo um grupo de pessoas que mandar pra lá, caçadores experientes já, mas com uma condição de que mais algum membro da família da Mary Beth vá. Ele pergunta se ela tem mais algum membro da família viva e ela diz que tem um tio. Ele se empolga bastante com a ideia e diz que ele só aceita levar ela se o tio dela for junto. Ela diz que tudo bem, que ela vai convencer o tio dela e ele manda que o guia dele reúna o resto do grupo dos caçadores. Mais adiante a gente vê que o tio dela não quer ir pro pântano e proíbe a ida dela e ela vai mesmo assim. Ela ignora ele e vai pra reunião clandestina do Reverendo Zombie. Quando ela tá lá, o tio dela chega, ele e o Reverendo Zombie não se dão bem, ele não gosta do Reverendo Zombie. Eles conversam, no final das contas vai todo mundo pro pântano igual, mesmo sabendo do fantasma das mortes, porque ninguém acredita.
povo de filme de terror é cético e burro. Enfim, chegando lá novamente, os caçadores resolvem se separar para caçar a lenda Victor Crowley. Reverendo Zombie oferece, se eu não me engano, é $500 para cada um que fosse nessa caçada. E ele pagaria $1.000 para quem trouxesse a cabeça de Victor Crowley para ele. Enfim, começa essa caçada. Em breve, a gente vê que o jogo reverte, que Victor Crowley se torna caçador e todos que estão no pântano se tornam presos. O segundo filme, ele não muda o ritmo dele, é aquela matança grotesca, é aquele sangue jorrando, é aquela coisa. E o diretor deixou isso bem claro, porque ele disse que ele sentia falta das franquias slasher dos anos 80 e 90, porque na época os Estados Unidos estavam produzindo só filmes japoneses, de O Grito, Chamado, então ele resolveu trazer todo esse gore de volta. O filme vai se desenrolando, os personagens vão morrendo, a gente vai vendo que algumas cenas do filme teve uma produção bem reduzida, apesar do orçamento do filme ter sido maior, mas eu acredito que isso tem a ver com a entrada da Danielle Harris. Enfim, é aquela coisa assim, se você assistiu o primeiro filme e você gostou, então eu aconselho que assista o segundo, porque ele vai, o ponto de humor dele vai subindo, o terror vai diminuindo, e a fotografia do filme é bem boa. É um negócio que deixa a gente assim meio desconfortável. Porém, se você já não gostou do primeiro filme, não vai assistir o segundo. Porque se você não gostou, você olha assim, o primeiro filme tem uma qualidade ruim, atuação ruim. O segundo filme, como eu disse, o ponto de humor dele sobe, então você vai olhar, a qualidade diminuiu, o roteiro diminuiu, a qualidade do filme diminuiu, então não vai ser legal. Vai vir mais críticas negativas a respeito do filme. Enfim, os personagens vão morrendo, a gente vê que o Victor Crowley está inovando, que dessa vez ele usa lixadeira nas pessoas, ele usa motosserra, ele usa tudo que tem no caminho dele para matar, incluindo as próprias mãos. No desenvolver do filme, há uma conversa entre o Reverendo Zombie e o guia turístico dele, no qual ele revela o plano dele do porquê que ele ter exigido que o tio da Mary Beth fosse junto e porquê que ele exigiu aquele grupo tão grande de caçadores, se ele não acreditava na lenda do Victor Crowley. Ele revela que o pai da Mary Beth é um dos garotinhos que matou o Victor Crowley. O tio dela também estava, e um dos integrantes desse grupo de caçadores também estava presente naquela noite, eram os garotinhos que matou o Victor Crowley. Nesse filme a história do Victor Crowley é melhor contada, conta um pouco antes do nascimento dele. Fala que o pai dele, a mãe dele sofreu de cânceres, digamos assim, ela tinha mais de um câncer. E ela sofreu durante anos, o pai dela chamou uma enfermeira para cuidar dela, eles acabaram tendo um caso e essa enfermeira engravidou. Quando a mulher dele morreu, ele resolveu assumir esse relacionamento, ali mesmo, com o cadáver dela deitado no sofá. Só que infelizmente a antiga esposa dele volta à vida naquele momento e amaldiçoa a enfermeira com uma maldição, que atinge todo o pântano e não só ela. Então vemos que o Victor Crowley, ele não nasceu defeituoso acidentalmente nem nada, foi uma maldição lançada pela esposa do pai dele. Isso vai dando um novo sentido a toda a história, explicando do porquê que ele é o que o mundo espiritual chama de repetidor, que toda noite ele revive as mesmas coisas, ele volta sempre pior do que estava antes. E então é revelado que o plano do Reverendo Zombie é que o tio dela e aquele cara ali do grupo morram ali para acabar com a maldição. Mary Beth fica sabendo da história, então resolve tentar impedir que o tio dela permaneça no pântano por mais tempo. Tarde demais, porque eles já estão trancados na casa do Victor Crowley novamente, o Victor Crowley já está lá, e o Reverendo Zombie tenta impedir, então, a Danielle Harris. Tenta impedir a Mary Beth de atrapalhar. Afinal das contas, o tio dela é morto, esse cara do grupo também é morto, sobrando apenas o Reverendo Zombie e a Mary Beth no pântano. Ele diz que a maldição está encerrada, mas em breve a Mary Beth, né, dá aquela revelaçãozinha, aquela reviravolta no filme que a gente ama. Ela revela então que o tio dela mesmo já tinha morrido de câncer também, se eu não me engano, há muitos anos atrás. Que aquele moço que ela levou junto, aquele senhor, é apenas um tio de consideração, um grande amigo do pai dela, que cuidava dela como se fosse da família. Então o Reverendo Zombie vê que a maldição não acaba, Victor Crowley sai de lá, mata o Reverendo Zombie também. E então temos o embate final entre a nossa Final Gear, Mary Beth Dunson, e o grande vilão Victor Crowley. Enquanto ele está ocupado com o Reverendo Zombie, ela pega a machadinha dele e tem um ataque de histeria selvagem e começa a matar o Victor Crowley, digamos assim. Ela bate nele até cansar, imagino que vingando o pai, irmão, tio, todo mundo que ela conhecia.
Ela sai de cena e tudo mais. A gente vê que o Victor Crone ainda permanece vivo, apesar de não ter mais uma cabeça, digamos assim. Até que ela vai na... Ela pega uma espingarda que tinha lá e dá um tiro nele, finalizando ali. Então, o segundo filme ele é cortado abruptamente também, como o primeiro filme. E não fez tanto sucesso, a crítica foi bastante baixa, a bilheteria dele também não foi grande coisa, porque ele foi lançado direto em streaming. Todo mundo imaginou que não haveriam sequências, né? Já que o público não tinha ido tanto com esse filme. Porém, a gente estava enganado. Bom, pessoal, esse vídeo aqui ele já ficou bem longo. Isso vai dar um trabalho para o meu editor. Mas eu sei que ele me ama. Então eu vou ter que dividir essa história em duas partes, porque são 4 filmes, gente. Terror no Pântano teve 4 sequências. Então, essa semana eu vou lançar esse vídeo. E na próxima semana eu lanço a parte 2 contando os outros 2 filmes para vocês. Botem nos comentários se vocês curtiram esse tipo de vídeo, essa nova forma de apresentar. Se vocês não gostaram, podem falar nos comentários também. Eu tô de ouvidos abertos e vou responder vocês tranquilamente. Deixem um like, pessoal. Se inscrevam no canal, divulguem para fazer esse canal crescer. Me sigam nas minhas redes sociais, meu Facebook, Jane Micael, meu Instagram, que é Jane Micael também. Meu TikTok, que é Jane Micael 13. E antes que alguém fale alguma coisa, pessoal, esse 13 do meu TikTok não tem nada a ver com partido político, tá bom? Porque é o meu número da sorte e o dia azar da minha família, porque eu nasci no dia 13/7, tá bom? Então é só a minha data de nascimento. Me sigam nas redes sociais, me sigam no Tinder. Ah, seus safadinhos. Deixa de ser safado. Não me sigam no Tinder. Mas, pessoal, então, dando o vídeo de hoje encerrado. E fiquem com Deus, um abraço apertado e um beijo. Até a próxima.